Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Então, gente, essa primeira parte nós vamos falar de negócios, somente negócios, ok? Não levem nada para o lado pessoal. E para falar de negócios, só para entender, é desde 2002 que eu trabalho por conta própria. Eu não trabalho mais, do 2002 para cá, eu larguei o emprego, né? Eu trabalhei mais de 9 anos como empregado, e antes de ser empregado eu trabalhei na agricultura, plantando, colhendo, capinando, preparando terrenos, e aprendi muito nessa área da agricultura. Uma coisa que eu aprendi é que se planta milho, colhe milho. Se planta feijão, colhe feijão. Não tem como plantar milho e esperar de colher café, né? Então isso é muito interessante hoje no nosso projeto, porque nós colhemos hoje o que semeamos no nosso passado. Então eu adorei a parte do Jorge, né? Achei muito interessante a parte da ética, é muito interessante e importante para a gente já começar com o pé direito, já começar do jeito certo. Isso é muito bacana. Então, falando de negócios, porque eu acho que ninguém veio aqui hoje para ter uma melhor saúde. Não é verdade? Teve já vários eventos para ter melhor saúde, como a área de nutrição, com vários médicos, né, igual o Dr. Fernando Viola e tantos outros que trabalham nessa área. Então nós viemos falar aqui hoje, eu espero que seja exclusivamente para melhorar a sua situação financeira. Alguém interessa o tema? Então, negócios. Dizem que se ensina na escola de medicina, a área de saúde, se ensina nas universidades profissões como direito, para pessoas serem advogados, mas eu não vi ainda uma escola onde ensina riqueza. Vocês conhecem alguma que ensina a ficar rico? Então, dizem que na lei da riqueza, existem 4 áreas que nós temos que conhecer. E eu achei muito interessante esse tema, porque um dia eu convidei uma garota, uma senhora, para fazer parte desse negócio. E ela me disse, eu não sirvo para esse negócio, porque eu esbanjo dinheiro. Pode me dar qualquer tanto, eu posso ganhar qualquer tanto que eu gasto tudo. Aí eu fiquei olhando, falei para ela, mas o que você faz? Eu trabalho na área hospitalar. E quanto você ganha? R$1.800. E você tem um filho, um carro e uma casa para cuidar. E você esbanja com o quê? Porque R$1.800 para pagar um aluguel, para cuidar de um carro e para cuidar de um filho e dela mesma, está fazendo um milagre, não está? Então, ela tinha uma péssima ideia dela, que ela achava que ela era uma grande e má administradora na área dos que nós chamamos gastos. Então, olhem bem, dizem que a gente tem que entender desses 4 pilares. O que é o ganho, o que é o gasto, o que é a sobra e o que é o investimento. Robert Kiyosaki e Donald Trump falam que se a gente não investir, se a gente não fizer investimentos, a gente vai trabalhar por dinheiro. E não é bom trabalhar por dinheiro, tem que pôr o dinheiro trabalhar para a gente. Não é bom a gente trabalhar para ganhar o dinheiro, é bom a gente construir algo que nos produz dinheiro. Então, analisando esse ponto, eu me perguntei, será se eu estou investindo? E eu pergunto a você, você está investindo hoje? Então, é uma passagem. Porque muitas das vezes as pessoas respondem, eu não estou investindo. Por quê? Porque não sobra. Era o caso da minha amiga, que não investia porque diz ela que gastava com desnecessário, que gastava muito. Fomos ver que ela não gastava muito, o problema dela é que ela ganhava muito pouco. Então ela descobriu que o problema dela na área econômica não estava no investimento, nem na sobra e nem no gasto. Estava na área do ganho. Ela ganhava pouco e ela precisava de ganhar mais para cobrir os gastos, para sobrar mais dinheiro para ela poder investir. Então é um ciclo e muitas das vezes nós, por um sistema
que existe, por um determinado salário, por uma determinada situação, nós talvez achamos que valemos aquilo. E nem sempre é assim. Porque se eu tivesse acontentado com o que eu achava que eu valia, eu poderia estar hoje trabalhando, ganhando bem menos do que eu ganho hoje. Porque eu corri atrás, porque me falaram, você pode mais, você merece mais, você vale mais. E é aonde eu corri mais atrás e eu melhorei bastante a minha situação em relação ao que eu ganhava antes. Então, olhem bem, é um ciclo. Se você ganha mais dinheiro, cobre com mais facilidade os seus gastos, sobra mais dinheiro, você consegue investir mais e quando você investe, o que isso traz? Aumenta, traz mais ganhos. Então, é um ciclo que, para a gente conseguir, no meu caso, para mim entrar nesse ciclo, eu precisava de uma oportunidade. Não tinha como. Eu trabalhava de empregado, eu já fazia todas as horas extras que tinha, que existia. Tinha dia que eu fazia 16 horas, tinha dia que eu trabalhava 14 horas por dia para me aumentar os ganhos. E não ia resolver a minha questão. Então eu precisava de uma oportunidade que me gerasse dinheiro sem depender do meu esforço físico, porque eu já dava o máximo do meu esforço físico. Então, se eu quisesse aumentar meus ganhos, fisicamente, não tinha como. Eu precisava de um plano B. Então, a maioria das pessoas precisam de um plano B, segundo tudo aquilo que a gente vai ver aqui hoje. Então, eu acho bem interessante a gente identificar onde está, digamos, o problema. Para a gente não focar nossa energia no lugar errado. Então, passando à próxima slide, nós ouvimos muito falar de crise, não é verdade? Vocês têm ouvido falar de crise? Então, a pergunta é, será se realmente existe crise? Será se realmente a população brasileira está ganhando tanto menos dinheiro? Será se a população está consumindo menos? Será? O que está acontecendo realmente na economia? Então vamos analisar um pouquinho a realidade do trabalho. Dizem que no 1980, 90% das pessoas que produzem, porque tem 27% da população mundial que não produz, depende de ajuda de alguém. E dos que produz, dizem que 90% deles, no 1980, era empregado, 10% autônomo. 2010, 50-50. 2030, dizem que vai ser 10% empregado e 90% autônomo. Vocês conhecem algum caso de alguém que saiu do emprego e foi fazer algo diferente? Ou trabalhando por conta própria? Vocês têm a intimidade, conhece alguém com esse caso? Eu conheço vários que deixaram o emprego por algum motivo ou foram mandados embora e hoje desenvolvem um negócio próprio, fazendo uma atividade autônoma. Então, é sempre mais comum. Agora, olhem bem, o emprego está diminuindo e a oportunidade de ser autônomo está aumentando. A minha pergunta é, se eu insistir com o emprego, o que vai acontecer? Eu estou procurando algo raro, eu estou procurando algo que não vai existir. Então é aonde eu vou entrar numa crise. Agora, se eu procurar oportunidade, eu vou ter várias, porque o mercado autônomo está aumentando no modo impressionante. Vocês podem ver pequenas empresas, grandes negócios, mostrando cada exemplo de pessoas de sucesso que estão começando com atividades próprias, que estão começando modelos de pequenas e novas empresas. Então o mundo está mudando e explicam muito bem isso Robert Kiyosaki. Então olha bem, outro mercado que eu acho muito interessante, que eu conheço pessoalmente, que nós chamamos do comércio, a linguagem comércio. Então lá na minha cidade, a gente ouve muito falar sobre crise no comércio. O pessoal está comprando pouco, mercadoria está parada nas prateleiras, os aumentos e a inflação, e fala que tem crise no mercado. Agora, olha bem, dizem que no ano 2010, 90% das compras são feitas em lojas, ok?
10% no mercado online. Dizem que 2020 vai ser metade, 50% nas lojas e 50% online. Tem alguém aqui que já fez alguma compra online fora a Amway? Fora a Amway. Praticamente todo mundo, a maioria, né? Agora, se eu te perguntasse, no 1990, tem alguém que vai falar, não era nascido, né? Claro. Mas, no 1990, alguém aqui chegou a fazer alguma compra online? Então, a ideia é o seguinte, olhem bem. Dizem que 2030, provavelmente vai ser 10% das compras feitas por loja física e 90% no mercado online. A minha pergunta é, isso é crise ou mudança? Mudança. O dinheiro está sendo menos? Está mudando de lugar. Mudando de lugar. Agora olhem bem onde nasce a oportunidade. Muitas dessas pessoas que vão ser autônomas, que vão trabalhar por conta própria, elas vão se posicionar aqui, direto da própria casa, vão se posicionar nesse mercado crescente. E qual é o melhor mercado para se trabalhar online? A minha pergunta. Qual o melhor mercado para se trabalhar direto da própria casa, sem ter que montar uma loja, sem ter que abrir uma estrutura, sem ter que ter estoque? Amway. Não existe uma oportunidade melhor e a gente vai ver isso mais à frente. Agora olhem bem. A loja que insistir, na minha cidade, vão fechar 30 lojas esse mês. 30. Aqui não deve estar acontecendo isso, porque São Paulo a economia é bem mais forte, né? Não? Não? Se a pessoa insiste, eu fui comprar os pneus do carro, R$369. Eu fui pela internet, a mesma marca, 269. Qual que vocês acham que eu comprei? Pela internet. 8 dias de prazo de entrega. Maravilha, né? Então, o dinheiro está mudando de lugar. Quem insistir com esse tipo de mercado, ou ele moderniza esse tipo de mercado, porque também está nascendo novas lojas no mercado. Estão nascendo e crescendo muito. Exemplo, a forma de vender chocolate. Está mudando muito a forma de vender chocolate. Muitos estão sendo vendidos em franquias. O dinheiro está saindo do negócio convencional antigo e passando para um negócio moderno. Então tem muita mudança. Eu conversando outro dia numa reunião com algumas pessoas do setor do supermercado, supermercadistas, e chegamos numa conclusão seguinte: o produto sai de uma fábrica, passa por uma distribuidora. Vocês sabem o que é uma distribuidora? Um galpão enorme, lotado de caminhões, mercadorias, contabilidade, funcionários, uma logística tremenda, grandes investimentos em estoque. Depois vem os atacados, outra mega estrutura. Depois vem os supermercados, outra mega estrutura. E o produto, o que faz? Sai da fábrica e fica aí. Entra no caminhão, desce para um galpão, vai para outro caminhão, desce para outro galpão, vai para outro caminhão, vai para outro galpão, depois vai para uma prateleira, o consumidor vai lá e pega. O manuseio desse produto poderia ser 10 vezes mais barato. O armazenamento desse produto poderia ser 10 vezes mais barato. Custa um capital manter essa estrutura. E sabe quanto sobra para o atacadista, para o distribuidor, para o supermercado? Quanto que vocês acham que sobra em percentual de valor? Não sobra 10% limpo para todos como lucro. Não sobra 10%. Então, isso está ficando velho. E o consumidor está ficando cada vez mais inteligente. O consumidor sabe que ele está no ponta final da fila e é ele que paga tudo. Então, o que o consumidor está fazendo? Por que eu tenho que pagar um produto, o preço de um produto tão alto, porque vocês ficam levando ele para um galpão, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro?
A Amway é um sistema que já está sendo estudado desde muitos anos, que é a perfeição. Por isso que funciona. Eu lembro de um senhor que veio fazer um trabalho com empresários Amway na Itália, e ele, para fazer o trabalho, ele começou a estudar o que é a Amway. E esse sistema da Amway distribuir, da Amway formar seus empresários, da Amway se trabalhar em equipe, levou esse cara a escrever um livro chamado O Negócio Perfeito. Autor Fernando Moreno, um escritor, né, e palestrante de muito sucesso. Então, nós temos a perfeição. Só que muitas das vezes as pessoas não entendem esse lado. Então, vamos seguir nossa parte e vamos olhar um documentário que eu peguei no jornal, falando sobre faturamento do comércio online cresce 24% no semestre. Se a gente for ler aqui em pequenininho, está falando que fizeram uma análise no primeiro semestre de 2013 versus o primeiro semestre de 2012. E cresceu 24% as compras online. Por que cresceu esse tanto? Porque 3,98, praticamente 4 milhões de brasileiros, nos primeiros 6 meses de 2013, fizeram a primeira compra pela internet. E compraram a média de R$300. E aí 1.200 de reais saiu de onde? Das lojas e foi para loja online, para a internet. Então, quando as pessoas falam tem crise, e a gente fala tem mudança, não entende, o dinheiro está mudando de lugar, mas o dinheiro continua circulando, o dinheiro continua aí. É como que a gente fala, a riqueza já existe, você tem que só se posicionar no lugar certo para poder pegar parte dela para você, o dinheiro já está feito, né? Então, outro detalhe interessante é o crescimento. Nós estamos vendo um mercado que vai dobrar em 5 anos, 6 anos. Nós estamos vendo um mercado que mais cresce, nesse caso aqui do mercado online, é moda e acessório, mas está em segundo lugar, perfumaria, cosméticas e saúde. Em qual setor nós encaixamos? Os 3, né? Então, a gente nunca esteve no melhor momento igual agora. No melhor momento, com grande apoio da matriz, com grande apoio da Amway, com grande apoio de tudo, com muita experiência de tantos líderes que já sabem o que fazer, com estruturas montadas igual esta, para você trazer as pessoas e seus colegas, futuros colegas de trabalho, para aprenderem da fonte, não ter que depender de você ou aprender de você. Isso é muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar em 2007 em Ipatinga, não podia contar com nada, nem com o meu patrocinador, porque ele não ia sair de São Paulo e ir para Ipatinga para mostrar um plano para mim ou mostrar um produto. A gente não tinha nada, tivemos que construir tudo. Então, eu queria um aplauso para esses líderes que mantêm esses seminários e que mantêm essas orientações empresariais, porque esta é a escola onde vai nascer os novos profissionais do futuro, que já é uma realidade. Profissionais nesse novo mercado, profissionais esmeraldas, profissionais diamantes que vão palestrar o mundo inteiro, que vão rodar o mundo levando experiência para tantos países que a Amway já existe e tantos que a Amway vai começar ainda de novo e do zero. Essas informações são do site EBIT, que estuda esse mercado. Então nós vamos voltar a uma análise interessante. Foi feita uma pesquisa a nível mundial, em mais de 100 países, e se chegaram a uma simples conclusão. O que as pessoas querem? O que as pessoas procuram? E eu fico pensando, o que eu, Elias, procuro? O que o paulistano procura? O que o mineiro procura? O que as pessoas de outros países procuram? Então, essa pesquisa foi feita e descobriram que
O Brasil se posiciona em segundo lugar, onde há pessoas mais sonhadoras, mais ambiciosas, pessoas querendo mudanças, pessoas querendo liberdade, pessoas querendo uma melhor economia, e resumiram isso numa coisa: pessoas que vão ser donos do próprio negócio. Porque quando as pessoas começam a lutar por algo, muda uma economia, muda um sistema no país, muda tudo, mas as pessoas conseguem atingir suas metas. Então, olhem bem, o que os brasileiros mais procuram? 3 coisas. Primeira, ser o próprio chefe. O Brasil só perdeu para a Croácia. Na Croácia, de cada 5, 4 quer ser dono do próprio negócio. No Brasil, de cada 4, 3 quer ser dono do próprio negócio. O Brasil se posicionou em segundo lugar. Então, olhem bem. A segunda coisa é mais tempo livre. A terceira coisa é mais dinheiro fim de mês. Se a gente perguntar isso para uma pessoa normal, sabe o que ele vai falar? Não, eu estou bem. Não pode acontecer. Mas se você perguntar a ele, se ele gosta de... Tem muita gente dando ordem para ele, falando o que ele tem que fazer. Ele não gosta. Se ele gosta de ter menos tempo para estar com a família, ele também vai falar que não gosta. E se perguntar a ele se ele gosta de ter menos dinheiro no final de mês, ele também não gosta. Uma pessoa uma vez disse, se às vezes você não sabe o que você mais gosta, procura o que você menos gosta e inverte, coloca o oposto daquilo e você vai identificar com mais facilidade o que você precisa para você focar em que você tem que trabalhar. Resumindo, como conseguir essas 3 coisas? Tem que ser empreendedor. Bill Gates disse, eu já disse isso várias vezes e repito, porque eu adorei a colocação de Bill Gates. Ele disse, 3 formas da pessoa enriquecer rápido, ou de enriquecer. Primeiro, acertar na loteria. Você acertou o número, você fica rico, não é verdade? Quantas possibilidades você tem? A segunda, diz ele que é casar com um homem ou com uma mulher rica. Casou, ficou rico. A terceira é trabalhar por conta própria. É ser dono do próprio negócio. Agora, olhem bem. Ser empreendedor significa ser dono do próprio negócio. Você vai administrar seu tempo, suas experiências, seu dinheiro, seus investimentos. É você que vai lidar com tudo isso. Então, vamos analisar o seguinte. Quantas pessoas você conhece que gostaria de ser livre economicamente? Todos. Quantos gostariam de ser dono do próprio negócio? 3 de cada 4, pelo menos, né? Que é o cálculo brasileiro. Agora, será se o jeito de eu falar para essas pessoas... Será se eu estou me comunicando com essas pessoas? Quando eu ofereço um projeto, quando eu ofereço um trabalho, quando eu ofereço algo? Para nós que já somos empresários? Então, olhem bem. Essa slide fala da oportunidade de negócio que existe aí fora no mercado e relacionada a que nós temos hoje. Dizem que tem 4 requisitos. É preciso de 4 requisitos para ser dono do próprio negócio. Primeiro, você tem que querer. Alguém está aqui hoje obrigado? Obrigado não, mas o cara falou que se você não viesse, ele te dava uma martelada no dedo. Foi livre, espontânea pressão. Largou o casamento da sobrinha para dar aqui. Eu acho que ninguém está aqui obrigado. Talvez um pouco empurrado, né? Que muitas das vezes é preciso do empurrão. Eu lembro que quando eu tive que largar o meu emprego para abrir uma firma, eu morri de medo. Eu fiquei em pânico por uns 2 meses, até que eu decidi falar com o chefe, estou saindo. Depois eu fiquei de cama 1 semana, pensando se ia dar certo. 1 semana, e se não desse certo, voltar para o emprego? Pedir de novo, me pega de volta? Eu fiquei com medo.
Dizem que o corajoso não é aquele que não tem medo. É aquele que faz as coisas mesmo com medo, mas ele faz. Madre Teresa de Calcutá disse: eu posso te obrigar a comer, mas não posso te obrigar a ter fome. Vem de dentro. A pessoa pode te obrigar a estar aqui hoje, mas não pode te obrigar a gostar de estar aqui. O gostar tem que vir de dentro. Dizem que você te pode obrigar a sorrir, mas não pode te obrigar a estar alegre. Então o querer, eu já vi muitos pais comprar, montar uma empresa e colocar na mão do filho, e aí vai tudo pro brejo, como diz lá em Minas. Por quê? O filho não queria aquilo realmente. Então nós temos que identificar que nós somos os primeiros a querer. A pessoa que te convidou, ele pode te ajudar a não fazer por você. Ele está aqui para te orientar, para te ajudar, não construir. Porque o construir esse negócio é muito simples, mas muito simples. Só que dizem que em vez da gente focar toda a nossa energia em construir, nós focamos a maioria dela em problemas, que todos nós temos problemas. Todos nós temos defeitos. Eu tenho um dedo pequeno, cortado. Eu posso falar, eu perdi meu dedo, eu posso falar, é -1 para tirar a cutícula. Depende do ponto de vista. É, o que o Jorge falou, o que o Jorge está falando, todos nós temos algo. Então depende onde nós focamos nossa energia. Por isso que é muito importante eu focar 90% pelo menos da energia em construir. E 10% para resolver aqueles chamados problemas, né? Aquelas circunstâncias que a gente tem no caminho. Segundo ponto, dizem que para você ter sucesso e ser dono de um próprio negócio, você precisa de uma excelente ideia. Porque senão você quebra. Se você montar um negócio errado, na hora errada, no local errado, é um monte de coisas que giram que não daria certo. Terceiro requisito, precisa de capital, não é verdade? Aí fora, falando aí do negócio tradicional, do nosso modelo de economia de país, o que a gente faz sem dinheiro? O que você monta sem dinheiro? Precisa de capital. Então, vem a questão. Nem todos têm o capital. Então, muitas das vezes, as oportunidades de negócio são restritas a um pequeno número de pessoas. A um pequeno número, porque nem todos respondem os 3. Agora vem o quarto requisito. É preciso de experiência. Então dizem que por muita gente não querer, por falta de uma boa ideia, falta de capital e falta de experiência, fecha 80% dos negócios que abrem nos primeiros 5 anos. Sobra 20%. E daí a 5 anos, o que acontece? Dos 20 que sobrou, fecham 16, sobra 4. Por causa desses 4 pontos. Agora, olhem bem. Eu no 2008, eu fui mexer com o supermercado. Vocês acham uma boa ideia? Boa, não é? Eu investi R$500 mil. Eu não tinha experiência naquele mercado, eu tinha experiência na Amway. E o mercado depende de quem? Pessoas. E a experiência que a gente apanha na Amway é com o quê? Lidar com pessoas. Então, por isso eu não quebrei naquela área. Senão eu teria quebrado. Todo mundo falou que eu ia quebrar. Quanto que eu investi em 2008? R$500 mil. Tudo que eu tinha e o que eu não tinha. O que eu tinha e o que eu não tinha. E se eu não tivesse a experiência da Amway, eu teria quebrado. Um outro empresário fez um pequeno investimento também esse ano lá na cidade. Abriu outro supermercado. Só que o dele é bem maior. Sabe quanto que ele investiu? R$37 milhões. Sabe quem paga essa conta? Consumidor. Não é por bem e nem é por mal. Funciona desse jeito. Ok? Agora, se não existisse o supermercado, a loja, onde a gente ia fazer compra? Como é que eu compro um quilo de macarrão?
Se fosse na Itália era diferente, né? Porque a Amway vende macarrão na Itália. Aí você poderia comprar diretamente da fábrica, mas aqui ainda não temos. Então, olhem bem, eu comecei a Amway em 2007 no Brasil e comecei o supermercado em 2008. Só que a Amway, sabe quanto eu investi? R$75. Sabe por que eu investi R$75? Porque não vinha daily. Você só cadastrava e recebia só o papel e o seu código. E eu gasto mais gasolina com o supermercado do que com a Amway. Eu tenho dor de cabeça com o supermercado e não tenho com a Amway. O supermercado me impede de viajar, a Amway me paga as viagens. É totalmente dois mundos diferentes. Eu estava falando outro dia que para você fazer esse negócio, você precisa de 3 coisas. Uma mente, um coração e uma mochila. Porque é assim que eu administro meu negócio Amway quando eu estou fora. Na minha mochila tem o meu computador, onde eu posso fazer uma compra, eu faço uma apresentação, eu olho o faturamento do grupo, eu faço algumas conferências online. É o que eu preciso. Agora, na minha mente, tem que ter a capacidade suficiente e a informação necessária para me poder administrar. E no meu coração, tem que ter bondade suficiente para gostar das pessoas. Porque nós, se não gostamos das pessoas, nós não gostamos nem de nós mesmos, porque nós somos pessoas. Então, se nós aprendemos a lidar mais, a gostar mais, e a envolver mais, a conhecer mais as pessoas que você coloca nesse projeto, ser mais amigo, e menos, talvez, técnico, menos professor, talvez nós vamos ter mais facilidade, porque o que fazemos aqui é muito simples. Então, vamos à frente aqui. Olhem bem que detalhe interessante. E vocês não me perguntam, não, gente, o que me dá mais dinheiro, se é a Amway ou se é o supermercado? Pelo amor de Deus. O supermercado perde por umas dezenas de vezes. Dezenas de vezes. É incrível, porque as pessoas às vezes veem o supermercado e falam, mas no final de todo aquele movimento, o que sobra? O final é o que sobra, o limpo da conta, que é o que a Amway faz. Coloca limpinho na sua conta. Né? Então, é muito interessante a gente analisar. E se for olhar bem, outro detalhe, quantas horas a gente investe na loja e quantas horas investe na Amway, dá uma diferença enorme. 10-2, né? Então, é muito diferente. Outro dia chegou um cara e falou, você ainda está naquele negócio da Amway ainda? Eles pensam, as pessoas que não conhecem, que o negócio da Amway é um negocinho pequenininho, né? Um produtinho. Eu falei, engraçado, o meu supermercado, você acha que é um grande negócio ou um pequeno? Não, é um supermercado médio, pequeno, bonzinho. E a Amway, você acha, a Amway é um negocinho pequeno. Falei, engraçado, o supermercado atende aonde? Iguaçu, no bairro, uma pequena quantidade de pessoas do bairro. E a Amway, o meu grupo tem gente espalhada para o Brasil inteiro. O supermercado fatura X, o negocinho Amway fatura 5, 6 vezes mais. Como assim? Não entendo. Você tem que conhecer o plano da Amway para entender melhor. Então tem muita diferença num sistema e no outro, né? Outro detalhe. Nós falamos que a vontade, o querer, você só pode colocar. A ideia não precisa inventar, não precisa criar. Um amigo virou para mim e falou, quero montar uma casa de noiva para minha esposa. O que você acha? Eu falei, você já montou, né? Ele falou, já. Eu falei, então o que eu acho já não interessa mais. Já tinha montado. Precisa de capital. A Amway já investiu. É a Amway que coloca o galpão. Quem sabe me informar quantos funcionários a Amway tem nessa estrutura de distribuição aqui do Brasil? Uns 500? Hã? Aqui do Brasil, só na... Não, a fazenda não, só... Deve ser uns 500, 600, né?
Lá na minha cidade, se movimenta uma média de 100 milhões de reais os supermercados. E tem um supermercado que movimenta mais ou menos 5% disso. Sabe quantos empregados ele tem? 450. Deixa eu repetir. Na minha cidade, aí, Ipatinga, desse tamanhozinho, tem 200 mil habitantes. Só o supermercado, que depende de atacados e distribuidoras, que atende 5% do mercado, tem 450 funcionários. Por isso que fica caro pagar a conta. O sistema de distribuição. A Amway atende o Brasil inteiro. E tem galpão para atender ainda quantos milhares e milhares de empresários e famílias que vão entrar a fazer parte nesse período de crescimento. Então é muita diferença. A Amway já investiu, mas investiu na tecnologia, investiu no moderno, investiu no top dos tops, que é o sistema de distribuição da Amway. Então, experiência, você não precisa de ter para começar, você precisa de coragem. Você precisa tomar uma decisão, porque experiência você vai aprender com os líderes que estão aqui e que vão vir, como tem a convenção, mais de 50 anos de experiência dos líderes estão aí a seu favor. Você tem prazo. A Amway não pede um diploma, a Amway pede vontade e você tem um sonho para você lutar por ele, para construir esse negócio. Negócio do século 21, requisito para você ter um bom negócio. Isso aqui é Michael Dell, um grande empresário, que falou, você tem que responder a 3 perguntas para você ter um bom negócio. O que tenho, a quem tenho e como distribuir. Imagina se nós vendêssemos disquete e usássemos disquete. A gente teria um bom produto? Hã? Por que não? Porque o nosso público seria quase nada mais ou nada. Então olhem bem, o que nós temos na Amway? Produtos de grande procura, de grande demanda, de alta primeiríssima necessidade. A quem temos? Lá na nossa região, quem usa os produtos Amway? As famílias, as empresas, os negócios, todo mundo usa. Por quê? Porque tem algumas características e uns benefícios que são melhores do que os do mercado. Então é muito bom eu saber quem que é meu público-alvo e como distribuir. Através da Amway. Comércio eletrônico, vendas online. Pessoas lá do Mato Grosso podem entrar na sua loja e fazer uma compra. E você está gerando faturamento com isso. Produtos de altíssima demanda, produtos de ótima qualidade. E como funciona empreender com a Amway? Existe a Amway, existe o Instituto de Negócio e existe você. Essa é a estrutura, a composição do seu projeto. A Amway, esses 3 trabalham juntos, você, o INA e a Amway. A Amway oferece a oportunidade. Não é você que vai virar para o amigo, você não precisa falar para o amigo, eu estou rico, eu estou cheio de dinheiro, vem para cá. Não, eu não estou te oferecendo dinheiro, nós oferecemos para as pessoas a oportunidade, não o dinheiro. Então a Amway é que criou essa oportunidade no 1959. E o Instituto de Negócio não é nada menos que experiência. E você vai ter que fazer o quê? Colocar a vontade. A Amway que cuida de fabricar, distribuir, recompensar. Nós temos que preocupar com qual produto que a Amway vai lançar agora, na convenção. Será que você vai lançar produto novo, Mário? Diz que vai, né? Diz que vai ter umas mega surpresas lá na convenção, que show de bola. Ali, né? Para vocês. Ali, para nós é lá em São Paulo, né? 900 quilômetros. A Amway que cuida de recompensar. O Instituto de Negócio cuida de capacitar as pessoas. Através de pessoas, através de eventos, de materiais. E você vai fazer o quê? Você vai construir a rede. Você, eu, todos nós somos construtores de rede no mercado.
E o que essa rede faz? Usamos e recomendamos produtos. E convidamos a outros para fazer a mesma coisa. Por isso que é simples. Território. América Latina inteira. Esse é seu território. Como é que é? O supermercado atende quem mesmo? Uma pequena parte do bairro. Agora o bacana aqui, que se você tem contatos na Argentina, você não tem que pegar um avião e ir para lá, porque lá já tem INA, lá já tem seminários, convenções, orientações empresariais, as pessoas podem participar do mesmo sistema. Isso que nos torna independente, isso que dá autonomia, isso que faz você ganhar tempo e tem a sua linha ascendente para te acompanhar. Você conhece a sua linha ascendente? Depois do Jorge, a linha ascendente está aí para te apoiar. Duas formas de investir. Nós não falamos antes em investir? Investir, muito bom. Olhem bem. Existe uma forma que eles chamam de mercado imobiliário. Todas as pessoas que eu conheço que têm dinheiro investem no mercado imobiliário. Na nossa região, precisa investir R$300 mil para construir um apartamento, uma casinha, para ter um retorno de R$1.000 de aluguel, ok? Isso é aproximativo porque varia muito de região para região. E aí, para ganhar R$3 mil, o que precisa fazer? Investindo em imóveis. 3 casas. E para ganhar R$10 mil, o que você precisa fazer? 10 casas. Quanto custa 10 casas de investimento? R$3 milhões. Agora, olhem bem o que é o nosso negócio. O que é investir no nosso projeto? Tem você, tem a Amway e tem o Instituto de Negócio. Nós não falamos antes que trabalham em conjunto? Olha que interessante. O que você vai fazer? Se capacitar e vai trabalhar ligado à Amway e capacitar a outras pessoas. Você vai treinar a outras pessoas, em poucas palavras. Você vai investir. Desde quando você faz uma lista de nome e liga para uma pessoa, você está colocando tempo, não está? Um tempo de fazer uma ligação que seja 1 minuto, você está investindo tempo. Então você investe tempo, convidando, contactando, mostrando o plano, apresentando o projeto, e eles vão fazer o mesmo, duplicar. E aí você, quando cresce o grupo, você chega à platina. E quando você chega à platina, você vai treinando, e outro treinando a outro, que é a rede. E o que acontece? Tem 100, 200 pessoas no seu grupo, e aí eles também viram platinas. O seu grupo vai crescendo, e com 3 platinas você vira o que na Amway? Esmeralda. Quanto ganha um esmeralda? A Amway anda falando aí, né? A Amway, eu não sei. Uma média de R$11 mil. Média, ok? Então, olhem bem. O que as pessoas que investem no mercado imobiliário estão vendo no mercado em rede? Eles estão entendendo o seguinte, que para ganhar 10 mil aqui, é muito diferente que ganhar 10 mil ali. Para ganhar 10 mil aqui, tem que investir dinheiro construindo no mercado imobiliário. Aqui, se investe tempo, você investe tempo passando sua experiência para as pessoas que você vem convidando e que você vem ajudando e que você vem apoiando nesse negócio. E a hora que você treinar a esses 3 líderes, que formar 3 líderes, você é esmeralda. Quanto tempo a gente investe em um líder? Alguém já fez essas contas? Só que lembre, investir em um líder não é fazer por ele. Ele faz a parte dele. Investir nele é mostrar o caminho, é criar independência. Então, se a gente analisar, é muito gostoso, é muito divertido e é muito gratificante você poder treinar pessoas, ajudar pessoas a serem platinas. É muito mais gratificante do que construir uma casa. E um grande investidor falou, isso aqui não tem terremoto também, né? Aqui não tem problema. Ainda tem esse lado. Então, gente, o mercado em rede, que está mudando muito o conceito,
A questão é, o mercado online vai crescer. Agora, nós fazemos parte dele ou nós vamos continuar pagando sem participar do lucro? Aqui nós temos a oportunidade de ser parte ativa. Então, 4 regrinhas. Nós vamos falar de 4 regrinhas que eu ouvi de um espanhol falando sobre um jeito de você enriquecer, um jeito de você, e tudo se compara com o nosso negócio. A primeira regrinha, ele falou, você tem que ser realista. O que você fez até hoje? Quando me apresentaram esse negócio, eu entendi no momento que eu não tinha nenhuma outra possibilidade de conseguir tempo e dinheiro a não ser essa. Eu não entrei de cara, mas eu entendi o tema. Então, saber o que quer, dizem que se a gente não souber o que quer, ninguém pode nos ajudar. Então eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que comprar um carro X, quanto custa esse carro, manter ele por ano, quanto custa. Então eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que ter uma bússola que me direciona. E terceiro que ele disse é encontrar quem tem. Encontrar quem tem o que você procura. E quarto, copiar. Aí que eu lembrei do nosso projeto. Tem um senhor na nossa cidade que é bem rico, ele tem um concessionário de automóveis. Tem como eu copiar ele? Ele investiu muito dinheiro no início, tem mais de 40 anos de estrutura, não tem como eu copiar ele. Agora, tem como eu copiar uma pessoa aqui no nosso projeto? Tem como você copiar o seu platina, o seu esmeralda, o seu diamante? É tudo que eles nos ensinam a copiar. Nos copiem, faz o que nós fazemos, que você não vai cair no buraco. Só que o que a gente pensa às vezes? Talvez se eu modificar assim vai ser mais fácil. E nem sempre é. Eu lembro que muitas das vezes os diamantes falavam, faça as coisas simples. E eu sempre procurava complicar. Faça as coisas e põe as pessoas a fazer. E eu sempre procurando fazer para todo mundo e fazendo tudo. Quanto tempo fiquei a platina? Uma eternidade. Então, recomendações para você ter sucesso rápido. Seja realista. Descubra o que você quer. Encontra quem tem. Eu acho que fica mais fácil que encontrar quem tem, não é? Gente, obrigado. Até mais tarde. Bom negócio. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!